Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo canal. Que Deus conceda um dia abençoado, enfim, uma tarde, uma noite, dependendo do momento que você esteja assistindo essa reflexão, tá bom? Vamos meditar aqui sobre luz e trevas. Luz e trevas. O Evangelho da Graça de Deus manifestou essa luz em meio às nossas trevas. As trevas falam de ignorância, de escuridão. E o que o Evangelho fez em nossas mentes foi justamente clarear, iluminar, nos tirando das trevas da ignorância, da religiosidade, do fanatismo, e trazendo de fato uma paz, um equilíbrio, trazendo uma tranquilidade que só o Espírito do Eterno pode nos conceder. Então, eu quero falar nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Paulo disse assim: Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa! Observe que a preocupação de Paulo, a intenção de Paulo, é totalmente diferente dessas preocupações e intenções pastorais nos nossos dias. Você vê que as instituições religiosas, elas trabalham hoje na mente das pessoas em cima daquilo que as pessoas precisam. Elas apresentam uma solução imediata, sabe? Elas apresentam, as instituições religiosas, os líderes, apresentam um socorro secular. Então, se a pessoa está passando por um problema no casamento, aí a instituição religiosa apresenta uma pseudo-cura do casamento. Se a pessoa está passando por um problema financeiro, eles desafiam as pessoas para fazer uma campanha financeira, né? Se as pessoas estão passando por um problema de vício, aí eles vão fazer chamado culto de libertação. Quer dizer, na verdade, as religiões, as instituições religiosas, os líderes, eles não fazem a obra de Deus, eles não apresentam a obra consumada de Cristo, eles não oferecem o evangelho da cura. Na verdade, as pessoas, o sistema religioso tradicional, eles estão, na verdade, levando uma mensagem para massagear o ego das pessoas. Essa semana eu estava assistindo aqui uma reportagem onde um entrevistador, né, um comunicador da televisão, ele estava perguntando a um pastor, desse pastor coach, né, que reúne milhares de pessoas, e ele perguntava assim: como que você consegue levar 50 mil pessoas para um estádio? E esse jovem pastor, ele senta na cadeirinha, fica ali colocando, passando a mão no seu óculos, e ele fica com aquela mensagem motivacional, emotiva, e ali mais de 50 mil pessoas assistindo aquilo, e ele naquela cadeira, gira para lá, gira para cá, contando historinhas bíblicas. E aí esse jovem pastor, ele disse que ele cultiva essas pessoas porque ele não prega sobre religião, ele prega sobre o amor, sobre Jesus Cristo. Mas você percebe nas entrelinhas que a mensagem é uma mensagem vazia, é uma mensagem que leva as pessoas a colocar uma falsa expectativa, uma falsa esperança em alguma coisa que pode acontecer ou talvez nunca aconteça. Mas as pessoas são enredadas ali por um vento de doutrina humana,
Tá bom? É uma mensagem interessante, é uma mensagem simpática, né? E ele, por ser uma pessoa carismática, atrai ali as multidões. Mas cadê o evangelho? Cadê a sã doutrina revelada aos corações para as pessoas entrarem no descanso de uma obra perfeita? Não tem. Não tem porque, na verdade, o evangelho não vai gerar ibope. O evangelho vai gerar cura. E o que essas pessoas não querem é que, de fato, os filhos de Deus sejam curados. A maioria dos líderes religiosos preferem ver os filhos de Deus doentes, amedrontados, acovardados, depressivos, porque eles se colocam como aqueles que vão resolver a causa das pessoas. Então as pessoas ficam reféns dessa suposta cura que nunca chega, mas só tem paliativo. É a libertação da família, a libertação da vida financeira, a libertação da maldição, a libertação disso, mas na verdade nunca se libertam. Desculpa. Nunca se libertam. Por quê? Porque eles vivem aprisionados nesse sistema, nesse mecanismo, nessa roda gigante. Uma hora está aqui em cima, outra hora está lá embaixo, e lá vai, nesse ciclo vicioso. Essa engrenagem, sabe, religiosa. Então não tem revelação da graça. A oração sempre é para favorecer a pessoa, né, no sentido material, né, para você se libertar, para você prosperar, para isso e aquilo. Ô irmão, mas isso é errado, você desejar, declarar, orar para que as pessoas prosperem, seja curada? Não, isso não é errado. Mas a cura genuína, a cura, a transformação, a verdadeira libertação só vem por meio da revelação, do entendimento de Cristo. A cura, a libertação, a prosperidade, em todos os sentidos, em todos os aspectos, as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescenta dores, ela só pode ser autêntica por meio da verdade. Ela não vem com engano, ela não vem com mentira. Então, Paulo se colocava de joelho, Paulo orava, né, pedindo a Deus para que aquelas pessoas fossem cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o que nós menos vemos nessas pessoas, de fato, é o entendimento espiritual. As pessoas não têm entendimento espiritual. As pessoas ficam ali mastigando as escrituras, mastigando não no sentido de absorver, mas remoendo, na verdade, não é nem mastigar. Mastigar é você digerir bem, é você entender. Eles ficam ali remoendo, eles ficam ali, sabe? Mas o alimento não é sólido, não traz nenhum tipo de nutritivo para a alma, nutrientes para a alma, não traz. Então eles não crescem, fica como criança ali. Criança levada por vento de doutrina. Aí Paulo disse, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, mas depois que eu deixei de ser menino, depois que eu deixei de ser criança, eu virei homem, eu cresci. E quando você vai olhar a história de Paulo, quando ele se refere a ser criança, é quando ele já estava no judaísmo, perseguindo a igreja, consentindo na morte de Estevão, pegando carta dos sumos sacerdotes, quando ele estava defendendo a lei de Moisés. Então, Paulo ser criança não é quando Paulo estava no mundão. Paulo ser criança não é quando Paulo estava crendo em outros deuses. Não. Paulo acreditava em Deus. Paulo vivia o judaísmo. Mas Paulo se sentia uma criança quando ele entendeu verdadeiramente o conceito do evangelho, das boas novas, da revelação, do entendimento espiritual. E é o que as pessoas precisam saber. Em versículo 10, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é sair das trevas, irmãos. Crescer no conhecimento de Deus, entendimento e maturidade espiritual. Você vai deixando as trevas para trás. Então, infelizmente, os nossos irmãos estão vivendo nas trevas. Não, irmão Elcio, eles são evangélicos, são crentes, eles são pastores, mas eles estão vivendo nas trevas da ignorância, da busca do aqui e agora, das coisas concernentes a essa vida, sabe? E Paulo sempre fazia menção de coisas espirituais, de busca
pelo entendimento racional, pelo alimento sólido. Mas não é isso que as pessoas querem. Vocês podem aí, até os pastores que me ouvem aí, vocês sabem disso. Os líderes religiosos. Você seleciona ali um grupo ali de 10 pessoas e propõe para essas pessoas, aleatoriamente, escolhe ali 10 pessoas, propõe para essas pessoas aí uma semana, um mês de um estudo detalhado, bíblico, tal. Eles não vão propor, até porque os líderes não querem isso, tá? Mas as pessoas não têm interesse. Agora, selecione aí 50 pessoas para uma reunião de quebra de maldição, de chave profética, de uma palavra rema para destravar a tua vida financeira. O povo vai atrás. Porque o povo quer isso, o povo gosta disso. O povo que se diz de Deus, que se diz acreditar em Deus, eles vivem por esse tipo de sentimento, em busca dessas coisas. Não usa o racional, o intelectual e espiritual para crescer, para ter paz de espírito. Não é para resolver a sua vida, que isso não significa que você conheceu o Evangelho, você não vai passar mais por dificuldade, você não vai enfrentar problema. Não é isso. Mas é ter maturidade para enfrentar os problemas, porque agora tem luz na tua vida, tem graça de Deus na tua vida, tem revelação de Deus na tua vida. Você está com as armas da justiça para vencer os combates da vida. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11, Colossenses 1:11. Corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças a Deus Pai, que vos fez idôneos, preparados, capacitados para participar da herança dos santos na luz, na revelação, no entendimento, no conhecimento espiritual. E aí no 13 ele diz, o qual nos tirou do império, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aí Paulo vai concluir, em quem temos a redenção, a saber, remissão de pecados. Em quem temos, disse Paulo. Ou seja, no reino do Filho amado você está perfeito, você está sem pecado, você está sem maldição, você está vivendo na luz. No reino do Filho amado, você está vivendo esse governo, o governo que é espiritual. Esse reino que não é comida, não é bebida, não é reino terreno, não é reino com aparência visível, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, eu te convido a viver esse reino que só a revelação do Evangelho e o entendimento espiritual pode nos propor. E é por isso que Paulo, falando para a igreja lá na carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9 em diante, você vai ver Paulo falando para aquela comunidade sobre irmãos ali que não tinham entendimento espiritual, que eram crianças, homens naturais, né? Aí Paulo chega a dizer no versículo 9 em diante, aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu o coração, falando da mente, não subiu na mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí Paulo continua o raciocínio falando, qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não for revelado pelo Espírito de Deus, o qual nos outorgou isso gratuitamente. O homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. Eles não podem discernir. Mas aquele que é espiritual, o que é espiritual, ele discerne tudo muito bem e de ninguém ele é discernido. Então, o homem natural ali, o homem espiritual, não é o crente evangélico e o mundano. Não, Paulo estava falando de uma mentalidade que em alguns tinha sido renovada, em outros não. É basicamente a parábola das 10 virgens, e 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E a prudência só vem através da revelação da graça de Deus, de uma obra consumada e de um entendimento perfeito de que a palavra de Cristo, ela é espírito e vida, ela traz vida para a minha alma, ela traz prosperidade
e sabedoria para a minha mente, e aí me prepara para vencer os embates da vida. Bom? Graça e paz, um forte abraço, se inscreva aí no canal, deixa teu like, não se esqueça, e ative o sino das notificações, e vamos que vamos.